Boa noite na graça e paz do Senhor Jesus. Quando a glória de Deus se manifesta, resta-nos rendermos-nos diante desse Deus tão maravilhoso. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesta noite, adorando ao Senhor Jesus e também tendo a oportunidade de compartilhar algo do coração de Deus com a amada igreja. Bênção demais. Sinto-me muito à vontade com a minha família por rever o pastor André. Pastor André, eu conheço ele de longe assim, né? Mais da mídia, mas estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Já recebi um abraço apertado dele. É um conterrâneo e isso faz bem a gente rever alguém da nossa terrinha, né? Que conhece os nossos costumes, tradições, trejeitos, jargões. Isso é bom demais. Amados, eu quero trazer uma abordagem com vocês nesta noite. E eu não tenho dúvida que qualquer igreja local que praticar o que eu estarei compartilhando com vocês, ela alcança ou alcançará um estrondoso crescimento. Por quê, amados? Porque o que está em Atos a respeito da história da igreja é uma receita para toda a história da igreja, não só para aqueles dias. E nós, nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, podemos vivenciar, experimentar o que os nossos irmãos experimentaram naqueles dias. Porque o mesmo que operou naquele tempo é o que continua operando hoje. O mesmo que naquele tempo batizava com o Espírito Santo é o que batiza hoje. O mesmo Senhor da igreja daquele tempo é o mesmo Senhor da igreja dos dias atuais. Então só não experimenta, só não se envolve com o mover de Deus quem não quer. Eu quero compartilhar com vocês algumas marcas de uma igreja saudável. Existem, infelizmente, igrejas doentes, igrejas que não prosperam, igrejas que não alcançam êxito, igrejas, infelizmente, lamentavelmente, digo isso, seria melhor que elas fechassem as portas, porque ao invés de serem bênção no contexto onde elas estão inseridas, elas estão servindo de tropeço, elas estão servindo de embaraço, elas estão servindo de escândalo. Ao invés de trazer bênção, estão trazendo maldição. Ao invés de trazer Deus para mais perto das pessoas, estão distanciando as pessoas de Deus. Mas há um outro grupo de igrejas locais, e essas atraem a glória de Deus. Elas são bênção onde elas estão inseridas. E é sobre esse tipo de igreja que eu quero falar nesta noite. Igreja que é bênção no seu contexto. E quando eu me refiro à igreja, eu não quero ser genérico ou generalizado. Eu quero tratar com o indivíduo, com o membro desta igreja, porque a igreja é composta de indivíduos.
E os indivíduos, os membros do corpo de Cristo na igreja local, eles precisam individualmente, pessoalmente, estarem saudáveis para que a igreja seja saudável. Diz as Escrituras, Paulo escrevendo que se um membro do corpo não está bem, todos os demais membros acabam sendo prejudicados por isso. Mas se todos gozam de saúde, se está tudo ok, então o corpo é uma bênção completa, o corpo é uma bênção geral. Quantos querem ser essa bênção na sociedade? Algumas marcas, irmãos, rapidinho, de uma igreja saudável. Louvo a Deus pela vida do pastor André, já mencionei ele, mas eu não poderia deixar de ser grato pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Queridos, primeira marca de uma igreja saudável. Se você não concordar com isso aqui, você está muito, mas muito desviado mesmo. Não está nem muito, está muito, muito, muito. Primeira marca de uma igreja saudável: plenitude do Espírito Santo. Irmão, não tem como ter crescimento saudável. Não tem como ser bênção se a gente for carnal. Não tem. Infelizmente tem um tipo de cristão que não é cheio de unção, que é vazio de Deus, que é vazio da presença de Deus, mas é carnal. E esse é o que dá trabalho. Ele não trabalha, ele dá trabalho. Ele não tem perspectiva, por exemplo, de que vidas sejam libertas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam restauradas. Não, a perspectiva dele é só para pior. É só tipo murmuração, reclamação. Ele é cheio de palpite. Ele é cheio de apontar o dedo. Quando o pastor, alguns usam esse tipo de prática, né? Aponte o dedo para o seu irmão, ele tem prazer nisso. É o crente dedo duro, né? Toda hora está lá no pé do ouvido do dirigente, do líder de departamento, do pastor da igreja. Olha, pastor fulaninho, fulaninha, ciclano, beltrano, assim, irmão, é o carnal. O espiritual, cheio da plenitude do Espírito Santo, ele é diferente. E olha a palavra que eu estou usando, plenitude. Não é mais ou menos. Não é gota a gota, é plenitude. A igreja pós Senhor Jesus Cristo, diferenciadamente do povo da antiga aliança, que tinham experiências esporádicas e apenas alguns selecionados com relação à presença do Espírito Santo, a igreja odierna, a igreja pós-Calvário, ela usufrui, ela tem a bênção inaudita de ter a plenitude da presença do Espírito Santo. Alguns usam o jargão, nos dias de hoje, né? Receba unção dobrada. Unção dobrada você não tem mais no Novo Testamento. Você tem plenitude. A unção dobrada, ainda que é dobrada, mas ela é parcial, ela é regulada. Ela é regulada. Por isso que Eliseu pediu para o profeta Elias, eu disse para ele, olha, eu quero unção dobrada, eu quero, além do que você tem experimentado, além do que você tem feito ministerialmente, eu quero o dobro disso aí. Só que aí vem Jesus, vem Jesus na plenitude dos tempos, cheio do Espírito Santo, fazendo obras estrondosas. Aí ele diz assim, olha, vocês vão fazer o que eu fiz, vocês vão fazer o que eu faço, e vão fazer obras ainda maiores. Por quê? Porque eu vou para o Pai, e se eu for para o Pai, eu vou rogar a Ele que vos mande o outro Consolador. E quando esse outro Consolador vier, que é o Espírito Santo, ele não virá e voltará para lá, ele virá e ficará com vocês. Plenitude do Espírito Santo de Deus. É interessante, queridos,
que João o Batista, acerca de Jesus, quando ele deu alguns testemunhos a respeito de Jesus, e num dos testemunhos a respeito de Jesus, ele fala algo interessante em João 3,34, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois, aqui me chama a atenção, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Acabou esse negócio de medida, é tudo. Nós temos tudo de Deus hoje em nós. Por isso Deus não aceita crente meia boca, crente morno, ou é ou não é, ou é de cá ou não é, ou está dentro ou está fora, ou é de Cristo ou não é. Não tem esse negócio de morno, né? Teve lá uma igreja que estava correndo o risco de ser fechada, e Deus disse assim: olha, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não se decidem, vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos, e eu estou aqui com ânsia, eu não aguento mais isso. Deus ama a sinceridade, Deus ama a fidelidade, Deus ama a integridade. Plenitude do Espírito fala disso. Mas vamos lá, só em Atos capítulo 2, e é com ele que eu quero trabalhar, só em Atos 2, 5 vezes aparecem expressões que atestam a plenitude do Espírito Santo na igreja e seus consequentes resultados, só em Atos 2, aí tem o 3, tem o 4, tem o 5, aí vai embora, depois tem as cartas, mas só em Atos 2, primeira vez que aparece acerca da plenitude do Espírito como marca de uma igreja saudável. Atos 2:4, e todos foram cheios. Olha a expressão, cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. A segunda e a terceira vez, Atos 2:17 e 18. E nos últimos dias, isso aqui é Pedro citando o profeta Joel em explicação ao que estava acontecendo lá no cenáculo, quando da vinda do derramamento do Espírito Santo. Atos 2:17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei. Olha a expressão, derramarei. Essa expressão, ela não aparece para o povo da antiga aliança, a não ser profeticamente se referindo à igreja. Derramarei, irmão, quem derrama esgota, aqui ó. Mas no caso de Deus, é uma fonte inesgotável. Ai, alguém entendeu isso aí? O que a gente derrama, a gente esgota, não esgota? Se eu pegar essa água aqui e começar a derramar aqui, ela vai se esgotar. Mas Deus derrama de uma forma que não se esgota. Aleluia. Derramarei do meu Espírito, o 18, e também do meu Espírito derramarei. Quarta vez que aparece citações ou citação a respeito da plenitude do Espírito como marca de uma igreja saudável. Atos 2:33. O apóstolo Pedro defendendo a fé e anunciando a Cristo, depois que houve zombaria, descaso, enfim, aquela ridicularização do que estava acontecendo. Aí Pedro agora cheio, irmão, o homem estava pingando azeite, não tinha mais medo de nada, peito aberto, foi para cima e digo, aconteça o que acontecer, estou nem vendo, tu é cheio agora e eu vou botar para fora o que está engasgado aqui. Pedro estava com medo outrora, lembram que ele ficou lá com os demais, lá, depois, até mesmo depois da ressurreição, escondido. Aí Jesus disse, olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles pegaram a promessa, mas ficaram com medo, fecharam o cenáculo, ficaram lá, irmãos, 10 dias ali, mas trancafiados. Quando veio o Espírito Santo, Pedro abriu a porta. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente sai, irmão. A gente sai.
Quando a gente é cheio, a gente não se conforma em congregar apenas, a gente quer anunciar. Não há acomodação quando estamos cheios dessa presença gloriosa, porque ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela diz: olha, sai do comodismo, chega agora de cenáculo, agora você tem que sair, agora tem que conquistar, agora você tem que dar uma volta lá e trazer outros para o cenáculo. Aí Pedro, ele abre ali a porta do cenáculo onde eles estavam, já cheios do Espírito Santo. E aí aqui nós temos a quarta vez em que a expressão sobre a plenitude do Espírito Santo aparece. De sorte que, Pedro falando, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele está falando de Jesus Cristo, o que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aí ele diz assim: derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Olha só, expressões fortes. Derramou. A quinta vez que aparece só em Atos 2. 2:38. Ainda o apóstolo Pedro, agora ele respondendo aos pecadores. Obrigado, querido. Que estavam compungidos depois da pregação de Pedro, que não foi uma pregação longa. Não é pelo muito falar que a gente é ouvido. Tem gente que diz assim: não, mas eu não tenho teologia, eu não estudei 4 anos, eu ainda não li a Bíblia toda, eu ainda sou novo convertido. Irmão, pregar o Evangelho não é como pegar esse microfone e falar aqui, não, é bem diferente. É simplicidade, é conversa cotidiana, é coisa do dia a dia. Não tem embaraço, não tem complicação. A gente não consegue falar de outras coisas. Por exemplo, futebol, o cara se empolga, briga, discute, baba, fica nervoso. Aí não consegue falar do Evangelho? Não consegue? A gente consegue falar de política, né? Estamos antenados aí o que está acontecendo no Brasil, porque isso, porque assado, porque aquela coisa. Aí a gente não consegue gastar 30 segundos para falar do Evangelho? 1 minuto, 5 minutos. Disse-lhes Pedro, que não foi uma mensagem longa, mas depois que o pessoal se viu impactado ali por aquela mensagem de um homem transformado, Pedro responde a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, olha só, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a plenitude. Vamos lá. Então a primeira marca de uma igreja saudável, indiscutivelmente, é que ela é cheia da presença do Espírito Santo. Segunda marca: pregação do Evangelho, já até comentei alguma coisa, associada a uma vida transformada. Não é só falar, você tem que demonstrar. Lata vazia faz barulho, não faz? Faz, mas está vazia. Ela está vazia, mas ela faz barulho. A gente tem que ter conteúdo, amado. O povo está cansado de blá blá blá. Ah, mais um para encher a paciência, mais um. Mas se você chegar com integridade, com caráter, se você chegar com brilho no rosto, aí é diferente. Se você ganhar a credibilidade, a confiança, e Deus me ajudou esses dias, eu fiz uma abordagem sobre sal da terra. Sal não precisa dizer que é sal. Precisa? Não precisa. Sal ele apenas precisa ser. Ser. É só isso. O açúcar não precisa dizer que é açúcar, né? Não precisa. Ele apenas precisa ser. Mas Jesus usou a figura do sal. Vocês são o sal da terra. Agora cuidado para que vocês não se tornem insípidos. Porque senão não vai prestar para nada. Senão não serve para nada. Então a pregação do Evangelho, fundamental, porém associada a uma vida transformada, a uma vida respaldada pelo próprio Evangelho. Terceira marca de uma igreja saudável, vou pular aqui as referências: perseverança. A igreja primitiva perseverava pelo menos em 5 coisas só em Atos 2:42. Anote, por favor. Não esqueça disso.
Eles perseveravam, primeiramente, no aprendizado e na obediência à palavra. Perseveravam na doutrina, aprendizado e obediência à palavra. Eles não eram ouvintes esquecidos. Eles levavam a sério o que fluía do altar. Eles levavam a sério o que lhes era ministrado. Eles não eram do contra, aqueles que vinham só para ver onde estão os erros homiléticos, exegéticos, hermenêuticos. Está cheio de gente besta aí, né, irmão? Irmão, teologia não é para fazer a gente besta, é para fazer a gente melhor. Teologia não é para mostrar quem fala melhor, quem verbaliza melhor. Não, teologia é ferramenta para a gente ser aprimorado e ser um instrumento melhor, não um instrumento, né? Tem diferença de instrumento para instrumento, né? Lá no meu estado o povo tinha entendido isso aí que eu falei, mas eu não vou dar detalhes não. Aprendizado e obediência à palavra, devemos perseverar nisso. Segunda coisa que a igreja primitiva perseverava, irmão, coisa difícil isso aqui, ó, subordinação à liderança. Por que é tão difícil a gente se subordinar ao pastor? Por que é tão difícil isso? Eles perseveravam não só na doutrina. De quem era a doutrina? Lá não está escrito assim, na doutrina de Jesus Cristo. Está escrito na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam da fonte e retransmitiam. O contato deles, antes de com Jesus, era com a liderança. Mais tarde vai aparecer uma classe de crente que é a pior que tem. É aquela que diz, eu não considero Paulo. E olha que Paulo foi, meu Deus, um instrumento estrondoso. Eu também não considero Pedro. Rapaz, que é isso? Camarada, deixa eu considerar Pedro, o homem que andou sobre as águas. Eu também não considero Apolo. Olha que Apolo, camarada provavelmente mais eloquente dos seus dias. Eu só considero a Jesus. Aí Paulo disse, essa é a pior raça que tem. Porque eles estão se enganando, achando que eles têm um acesso tão direto com Jesus Cristo, que eles não precisam passar pela submissão à liderança. Isso é engodo. E muito cuidado, queridos, porque hoje em dia está uma febre do tal desigrejado. O que eles dizem? Que nós não precisamos, olha só, eles já vão logo na questão monetária, financeira. Nós não precisamos ofertar nem dizimar, mas eles pedem ajuda para os seus canais no YouTube. Eles dizem, nós não precisamos congregar, mas eles querem que vocês fiquem, que nós fiquemos nos congregando no YouTube, assistindo as baboseiras que eles falam lá. Eles dizem que nós não precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, mas querem que a gente assimile as orientações que eles passam, as coisas que eles falam. É o movimento dos desigrejados. Eles são anti-templo, são anti-liderança, são anti-contribuição e está cheio assim no YouTube, está cheio assim na internet, vigia. A igreja primitiva perseverava também na subordinação à liderança. Subordinação à liderança significa acatamento, respeito. Irmão, cuidado com esse negócio de falar com o pastor de qualquer jeito, viu? Não, porque eu sou mais velho. Que unção respeita idade? Unção não respeita idade não, irmão. Aprenda isso, não esqueça nunca mais, não que você não saiba, quem sabe é só para relembrar. Você que me acompanha na internet, a unção que está sobre o pastor da igreja é diferenciada. Não pense que é a mesma coisa, não, não é. Não é. É diferenciada. Por isso ele vai ser mais cobrado. Por isso ele vai ser mais cobrado. É uma unção diferenciada. Davi estava ali com um grande problema com Saul. Grande problema. Mas eu acho interessante que Davi disse assim, esse problema não é meu. Esse problema é de Deus. Foi Deus que ungiu ele? Olha só, respeito à unção.
Davi demonstrou um respeito para um pecador que nós não queremos ter para com um santo homem de Deus que traz à frente do trabalho. Saul, irmão, estava endemoniado, desviado, envolvido com idolatria, e Davi dizendo: não vou mexer com isso. Agora nós temos homens de Deus no altar, consagrados, temente a Deus. A gente não vai respeitar? A gente não vai considerar? A gente não vai ter em estima? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Aí muda. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de quem? Mas o texto começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Aí esquece o povo, vai falar do sacerdote. Esquece o povo. A bênção vem para o povo, mas ela passa pelo sacerdote. A bênção vem para o povo, mas ela passa pelo anjo da igreja. Por sinal, as cartas de Apocalipse não foram escritas às igrejas, elas foram escritas aos anjos da igreja. Então as coisas boas que foram escritas nessas cartas, passam pelo anjo, chega na igreja. As coisas ruins que foram escritas nessas cartas, passam pelo anjo e chegam na igreja. Veja a importância de um líder, de um pastor de igreja. Aí ele delega essa autoridade. Aí tem os dirigentes, tem a diretoria, que estão investidos dessa autoridade, tem os líderes de departamento. Tenha muito cuidado com isso, amados. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não tem coisa boa para dizer, não critique. Vá orar. Porque olha o que nós estamos vendo aqui. Ó. Eu vou murmurar do que disso aqui? Só alguém do Satanás para dizer: olha, irmão, numa plena terça-feira, a igreja praticamente lotada, vai falar alguma coisa que não presta. Só alguém enviado do Satanás, irmão. Deus está falando com alguém, né? Mas eu acho que não veio. Subordinação, liderança fala de acatamento, respeito, consideração, ser discípulo, ser ensinável, ser tratável, o contrário de altivez, arrogância, resistência, revolta, oposição, soberba, rebeldia. Meu horário, eu acredito que já deu. Deixa eu ver aqui. Foi de 35 a 40 minutos, eu comecei, eu vou parar. Já deu, pastor? Tem uma tolerância? Aleluia. Pastor, me deu mais um tempinho aí. Primeira coisa que a igreja primitiva perseverava: no aprendizado e na obediência à palavra. Segunda, na subordinação à liderança. E tem vários textos aqui. Só o de Romanos, olha que interessante. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Cuidado com o pessoal da esquerda. A esquerda só desce, a direita sobe. Eu gosto de falar assim compassadamente, para que isso chegue até aqui dentro, não bata aqui e volte. Vou falar de novo. Cuidado com o pessoal da esquerda, está cheio de gente da esquerda no nosso meio. É só oposição, é só bronca, nada presta, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, desvia-te dele. Você pode até tentar convencê-lo. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, irmão. Deixa na mão de Deus, abençoa. Senão você pode perder a graça, perder a paz. Desviai-vos deles. Vamos lá. Terceira coisa que a igreja primitiva perseverava: convivência fraternal. Havia uma coisa gostosa entre eles. As barreiras que se levantavam, eles derrubavam. Aquilo que se insurgia para interromper a comunhão, eles davam um jeito e aquilo caía por terra. Tem muita erva daninha no nosso meio que a gente mesmo semeia e permite crescer. Erva daninha é uma coisa tão fácil de arrancar e de resolver.
Mas a gente deixa lá, né? Acha às vezes engraçadinho, porque é pequenininha. Pois é, pequenas coisas às vezes provocam grandes prejuízos. Uma barreira, grave isso. Uma barragem melhor, ela se rompe não da noite para o dia. Ela começa com pequenas rachaduras, até que ela irrompe. A gente tem que ter o cuidado, amados, para que nada venha atrapalhar a nossa convivência fraternal. E perseveravam na comunhão. Perseveravam também na comunhão com Cristo. Isto fala do partir do pão, não somente comer ou beber, mas uma comunhão pessoal com Cristo, exemplificada no comer do corpo e no beber do cálice do Senhor. Perseveravam também nas orações, que fala de devoção a Deus, uma vida totalmente entregue a Deus. Fique de pé, agora eu paro. Vai ficar alguns tópicos aqui, quem sabe Deus permite um outro momento. Mas tem muita coisa, se você ler Atos 2 todinho, você vai ver tanta coisa ali. O retrato de uma igreja saudável. Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Queridos, quando somos saudáveis, nós caímos na simpatia popular. Quando somos saudáveis, o crescimento, ele é natural. Quando somos saudáveis, as coisas fluem, as coisas acontecem de uma maneira que a gente fica, como é que isso aconteceu? Pois é, porque não é eu, não é você, é Deus. A palavra de Deus diz que cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos.